Barão, a gente tá assistindo aqui essa série, né? Então vamos mais uma. Histórias de vingança que foram longe demais. É a parte 6. Se você é como eu, Ei, mano, no último teve fique que só a desgraça. e imagino que seja, pois já estamos na parte 6 dessa série, você não se cansa de histórias de vingança. Vai não, é bom demais. Eu falei, ó, vingança sempre é bom. Tem algo Não tem como cansar de vingança. muito satisfatório em ouvir histórias de pessoas terríveis que receberam o que mereciam, que alivia uma angústia que você nem sabia que tinha, especialmente aquelas que vão longe demais. E eu tentenho algumas boas histórias pra você, Essa é boa. de dramas em que chefes terríveis perderam tudo, até algumas Que histórias isso? enviadas por fãs do isso? canal. Assédio. Fique ligado, porque vamos dar uma olhada em mais histórias de vingança que foram longe demais. Do nada, é o que tem. A maioria é do Reddit. Ladrão de encomendas. É bizarro que tem isso aqui nos Estados Unidos, né, bicho? Direto. É muito comum isso. Não há nada, repito, não há nada mais frustrante do que ter suas encomendas roubadas na porta de sua casa. Tanto é que um casal, e vamos chamar de Amanda e James, decidiu se vingar em nível nuclear dos ladrões de encomendas em 2022. Na época, Amanda e James estavam trabalhando muitas horas para pagar as contas e não tinham tempo para cozinhar para toda a família. Então começaram muito a usar vídeo na um internet. serviço de entrega de refeições. Uma vez por semana, todas as refeições eram entregues em uma caixa grande, que era deixada na varanda. Mas um dia, quando Amanda chegou em casa, a caixa não estava lá. Ela ligou para a empresa e eles confirmaram que havia sido entregue. Mas, como gesto de novo? boa vontade, iriam entregar outra. Ah, No entanto, quando roubar de Amanda novo? foi buscar Não. a caixa, ela Não, mas aí é demais também. também havia Entregaram com a mulher aí. desaparecido. Ó, ia começar a fake news aqui, ó. Amanda ficou arrasada. Eles não podiam se dar ao luxo de simplesmente pedir outra. Com fome e irritada, ela começou a pensar. E aí, Daniel? seu pensamento transformou-se Bom. em um plano. E, de repente, Conhecei um. ela Aceitei, é isso mesmo? É isso mesmo? sabia exatamente o que fazer. Ela ainda tinha algumas caixas antigas na mesma empresa, com a marca deles impressa. Então, ela preparou uma caixa especial para os ladrões como isca. Mas, em vez de enchê-la com refeições deliciosas, ela forrou o fundo com alguns tijolos Grandes merda. para dar peso à caixa. Ué? E, em seguida, encheu tudo até a borda com areia de gato usada, Grandes merda. fraldas sujas, Oh, um pouco de purpurina, oh. e seu marido até contribuiu, se aliviando diretamente na caixa. Oh. Quando ela voltou, a caixa havia desaparecido. Só isso já teria sido uma bela vingança, mas as coisas podiam ficar ainda melhores. Veja bem, James trabalhava como mecânico, e mais tarde naquele dia, uma mulher em um belo sedã chegou à sua oficina, com a janela do lado do motorista quebrada. Ué? Quando ela saiu do carro, ele percebeu que ela cheirava mal, muito mal, e que estava coberta por uma estranha combinação de areia de gato e purpurina. Ele rapidamente percebeu que essa senhora era a ladra de Meu encomendas que estava roubando a Deus. comida de sua família. Meu Deus do céu. Mas não dá pra botar uma câmera? Ela deve ter aberto a caixa em seu carro, Isso é fake news. percebeu o que era e tentou rapidamente jogar a caixa pela janela. Mano, tem um monte de tijolo dentro. Mulher pode com tijolo. Mas os tijolos caíram da caixa e quebraram o vidro. O conteúdo da caixa se espalhou por todo o carro, deixando tudo uma grande bagunça. James tentou manter a calma, mas quando ela perguntou quando seria o concerto, ele fez um orçamento bem exagerado. Ela ficou chocada e perguntou por que era tão caro. E James respondeu: bom, isso deve compensar todos os Ah, ele cobrou! pacotes que você roubou de nossa varanda. Ah, ele cobrou! A mulher aparentemente ficou branca e inicialmente tentou se Vai defender, pagar, mas né? acabou correndo de volta pro carro e Ué? fugindo em alta velocidade. Ué? E quem diria, Amanda e James nunca mais perderam nenhuma encomenda em sua varanda. Ai, ai, com o fim de ano chegando, lembro disso. acho que tá na hora de fazer minha lista de resoluções, não é mesmo? Sair do porão da minha avó, montar um estúdio maior, Oxe, o Dills e o Daniel Coreano tá namorando ali agora, olha. Que é isso ali, mano? Tão flertando. Que é isso ali, rapaziada? cuidar da Juntamos um casal. Minha- Que fofo. saúde mental. E aí, dragão? Ah, fala sério. Pra que esperar? Se dá pra começar a me cuidar agora mesmo. E nossos parceiros do Terapia oferecem a solução perfeita. Como matar 2 Eu coelhos tinha esquecido que o cara era fã de K-pop. com um PS5. Eu já falei sobre algumas formas de vingança muito sorrateiras. Esse canal bem só planejadas, posta vídeo mas, de às amor. vezes, a maneira mais satisfatória e radical de se vingar Você tem um ponto. é manter as coisas simples, de acordo com uma espectadora do Fala Sério chamada Emma, que enviou sua história por e-mail.
Bom, em 2020, o novíssimo PlayStation 5 lançou uma edição limitada em todo o mundo. E em meio à pandemia do Covid-19, conseguir um era complicado. Ah, pá, um PS5. Além de custar Aqui era bem facinho, era só 7 mil reais. cerca de $500, o que não é barato. No entanto, um homem que eu vou chamar de Ben conseguiu adquirir um. Sua parceira Emma achou um pouco caro, mas ela percebeu o quanto ele ficou feliz. Pouco tempo depois, Ben comprou uma BMW nova de $60 mil. Para Emma, o carro também parecia muito caro, mas o dinheiro não era dela, e o homem que ela amava estava feliz. Mas um dia, enquanto estavam no apartamento de Ben, ele foi tomar banho, e Emma viu uma mensagem aparecer em seu telefone, de alguém chamada Jennifer, que ela não reconheceu. Mas o nome de Jennifer tinha um pequeno coração do lado. Curiosa, ela abriu o telefone e descobriu uma série de mensagens de natureza, digamos, Sexuais. adulta. Você vai ter que usar a sua imaginação aqui. Afinal, eu não quero ser banido do YouTube. Enfim, é claro que Emma ficou arrasada, mas não tanto quanto Ben estava prestes a ficar. Porque em vez de esperar para confrontar Ben ou criar um plano de longo prazo para realmente se vingar, ela rapidamente pegou seu precioso PS5 e o jogou pela janela, bem em cima da BMW que estava estacionada embaixo. Ela então pegou suas coisas e saiu. Acaba tinha um dinheiro de comprar um PS5 ou uma BMW, é como se isso fosse uma coisona, né? Tudo isso Se tivesse pelo menos tacado fogo no carro. antes que Ben pudesse sair do chuveiro. Menos de 15 minutos depois, ele começou a ligar para ela e a gritar feito um doido. O seguro da BMW não cobria atos de vandalismo e ele ainda estava pagando o financiamento. Ele agora teria que pagar centenas de dólares para Ah, se lascou. reparar os danos. Se lascou-se. Mas em vez de admitir qualquer acusação, Emma apenas disse a ele para pedir a Jennifer que o ajudasse a pagar por tudo, já que eles eram muito amigos, antes de desligar e bloqueá-lo. Será que essa foi uma vingança inteligente? Ah, bem merda. Não. É provável que Emma tenha sofrido alguma repercussão? Talvez. Mas Bem foi merda, muito bem gratificante ouvir essa história? Com certeza sim. Mas e você? Tem uma história de vingança que gostaria de ver sendo contada aqui, como a da Emma? Então é só enviar um e-mail grandinho. pra gente. E talvez Cadê aquelas lá que a rapaziada arranca o pulmão da outra pessoa, mano? você possa Eu lembro, teve uns aí. participar do Cadê? Ah, é porque é história de vingança que foram longe demais. Foi normal. próximo episódio. Mas se você for meio impaciente, é só deixar aqui nos comentários abaixo. E aproveite Ei, pra boy, apertar ok, os botões de eu sei curtir que e se tem. inscrever enquanto Já você teve, estiver já. aí. Beleza? Tudo pronto? Maravilha. Chefe de Chernobyl. Oxente. Todos nós já tivemos Os caras pelo tão perdendo menos a criatividade chefe ruim já na de vida. mentir Ele já. pode ter menosprezado seu trabalho, ou tentou controlar cada movimento seu, ou talvez tenha tentado se envolver com sua noiva. Peraí, essa última opção parece meio absurda, até mesmo pro pior chefe do mundo. Rapaz. Mas foi justamente isso que aconteceu com o usuário do Reddit, que eu vou chamar de Zack, Oxi. mais de uma E aí, vão querer pegar a esposa do cara e fazer o quê? É com o meu chefe. década atrás. Seria legal. Seu chefe era um canalha de primeira categoria. Embora ele fosse casado com outra colega de trabalho de Zack, ele traía a esposa regularmente e até mesmo tirava fotos com suas amantes, que ele guardava como uma espécie de troféu sinistro. Eita. Mas Zack apenas ficava de cabeça baixa e tentava cuidar de seus próprios problemas. Tem um hentai com essa Lore. Tem um monte. No entanto, um dia, as coisas chegaram a um ponto crítico, quando seu chefe soube que Zack também estava namorando uma colega de trabalho. E seu chefe decidiu dar em cima da moça. E eu quero barra na porrada, viu, bicho? Ei. Que eu quero barra na porrada não tá escrito. Mortificada, ela o rejeitou rapidamente. Ele, obviamente, não estava acostumado a receber um não, e mexeu uns pauzinhos que fizeram com que ela fosse demitida. Zack ficou furioso, mas decidiu preparar sua vingança com cuidado. Ih, vai se esconder embaixo da mesa dele, vai mamar o pau dele no outro dia quando ele sentar. Nice. Nice. Assim que teve uma chance, ele entrou no escritório de seu chefe, procurando qualquer coisa que pudesse usar, quando, de repente, ele encontrou algo no É porque não era muito trabalhoso não, né? Vai pra dizer pra esposa dele que o marido dela tá traindo ela. fundo de uma gaveta. Eram fotos incriminadoras de seu chefe em flagrante. Ele tinha escondido elas em seu escritório, para que sua esposa não encontrasse em casa. Sem pensar duas vezes, Zack pegou tudo. Em seguida, esperou que o chefe saísse em uma viagem de negócios por alguns dias, e então enviou de forma anônima as fotos para sua esposa. Não preciso nem dizer que ela logo se divorciou dele, e com as evidências claras que tinha de sua infidelidade, o levou à falência no acordo do divórcio. E cadê aí o que foi longe demais? Mas Zack achou que o chefe não tinha sofrido o suficiente e também fez cópias das fotos e as enviou pelo correio para o CEO da empresa. No entanto, o maior prego no caixão de seu chefe veio quando o CEO viu sua própria filha, que também trabalhava na empresa, Eita porra! Não. em uma das fotos. Que mentira da porra.
Caramba! O chefe de Zack foi demitido com um efeito imediato. Ah, mano. E com isso, a coleção de troféus desse cara Não, porra, quem seja era filha do outro. se tornou a vergonha que arruinou sua vida. Mexeu com o dev errado. Sabe com quem você nunca deve se meter? Com desenvolvedores web, especialmente quando eles conhecem melhor o ambiente online do que você. Incesto, Devon, boy, tu um é usuário do Reddit, boba! era desenvolvedor web no início dos anos 2000 e se viu lidando com um cliente difícil, que chamaremos de Bob. Bob vendia pacotes de viagem e Assistindo com os queria olhos um site fechados. em um espaço de tempo relativamente curto. Devon disse que não tinha problema e pediu um depósito adiantado de 25% por todo o trabalho que teria que fazer. Tá bom. Mas Bob explicou que tinha tido uma experiência ruim com outros desenvolvedores Vai ser roubado. e não queria pagar o depósito. Vai ser roubado. Devon deveria ter recusado o serviço ali mesmo, mas percebeu que Bob havia sido prejudicado e, como um verdadeiro cavalheiro, concordou em fazer o trabalho sem o depósito. Vai ser roubado. Durante 2 meses, Devon trabalhou dia e noite para desenvolver o site, chamado viagecombob.com, dentro do prazo. Quando ficou pronto, Bob pediu que ele transferisse o site para seu próprio servidor para testar. No dia seguinte, Como é que ele transferiu sem receber o dinheiro, boy? Devon de repente Não, mas a pessoa também merece ser roubada, bicho. Como é que pode? se viu incapaz Eu vídeos, ele é ladrão mesmo. de fazer login no servidor. Eu vi isso aí. Ele tentou entrar em contato com Bob, mas todos os seus e-mails e ligações ficaram sem resposta. Foi quando ele percebeu que o site viagecombob.com já estava no ar. Olha lá, ó. Vê se não merece ser roubado mesmo, pra deixar de ser burro. Bob o enganou. Devon tentou entrar em contato com ele durante o dia. Ah, mas tava na cara, mano, na cara. E por fim, Bob respondeu dizendo simplesmente: "Eu nunca vou lhe pagar, e não há nada que você possa fazer a respeito." E só desligou o Óbvio que pode, mas ele não tem... telefone. Devon ficou Ele não tem nada escrito, boy. Ele consegue provar pra polícia isso aí. sem dinheiro, mas não sem vontade de se beleza. vingar. Em vez de tentar tirar o site do ar, ele decidiu criar um novo site, nãoviagecombob.com. E como Devon sabia como fazer com que seu site fosse melhor ranqueado do que o de Bob, levou apenas alguns dias para que esse site aparecesse em primeiro lugar, Não, calma lá. Tava prestando atenção não, tava lendo aqui. nãoviagecombob.com. E como Devon sabia como fazer com que seu site fosse melhor ranqueado do que o de Bob, levou apenas alguns dias para que esse site aparecesse em primeiro lugar em todos os mecanismos de busca para qualquer pessoa que procurasse a empresa de Bob. Mas o que havia nesse site? Bom, capturas de tela de todos os e-mails que ele e Bob haviam compartilhado, um relato completo da maneira como ele havia sido enganado e um aviso que todos evitassem o negócio dele. Devon então foi em frente e se esqueceu do seu plano por alguns meses, até que recebeu uma carta de um escritório de advocacia, ordenando que ele tirasse o site do ar. Mas, depois de uma rápida pesquisa no Google, Devon viu que a carta era falsa. Bob estava claramente desesperado, mas não podia contratar um advogado de verdade para ajudar no caso, porque ele havia roubado o site em primeiro lugar. E Devon claramente tinha provas. E assim, Devon deixou Bob se contorcendo de raiva. Ele recebeu e-mails de pessoas que também haviam sido enganadas por Bob, e os adicionou ao site, fazendo com que a imagem de Bob ficasse ainda pior. Então, um dia, Bob ligou para ele, implorando que Devon tirasse o site do ar, porque isso estava prejudicando seus negócios. E ele agora estava sendo investigado pela Associação de Agências de Viagem por causa disso. Ele disse que pagaria a Devon o que devia, mas Devon já tinha sua resposta pronta. "Eu nunca vou tirar o site do ar, e não há nada que você possa fazer a respeito." E então, desligou. Em um mês, a empresa de Bob, que aparentemente estava com uma dívida de centenas de milhares de dólares, faliu completamente, e ele nunca mais trabalhou com viagens. Moral da história: não se meta com o dev, ele tem o poder digital de arruinar a sua vida. Entrar no site por quê, mas me tira isso aqui, pô. Plágio é para pilantras. Em uma Você nem lembra nem como é o nome do site. Besteira dá uma besteira dessa. universidade conceituada de todo mundo, não há crime maior do que o plágio. Esse é o ato de pegar o trabalho de outra pessoa e apresentá-lo como se fosse seu. Hoje em dia, ferramentas sofisticadas anti-plágio são usadas para ajudar a reprimir as pessoas que copiam trabalhos. É mesmo. Como descobriu uma aluna da Inland Norway University of Applied Sciences em jumento. 2022. Ela entregou um trabalho idêntico ao do semestre anterior, em uma matéria na qual havia sido reprovada. Ela acabou sendo suspensa por 2 semestres Ué, mas o bagulho não era dela mesmo? e teve de contestar uma acusação de má conduta acadêmica, Ué, que no fim, ela acabou vencendo. ué, não era dela? Ué, Quer dizer, ela plagiou a si mesma ué, e não estava realmente roubando de outra pessoa, mas eu entendo a punição. ué. Lição aprendida? Com certeza. Bem, Sandra Não faz nem sentido. Se o primeiro projeto dela não foi aprovado, o segundo era válido.
Bort, ministra do Não entendi, não faz nem sentido. ensino superior da Noruega, definitivamente não pensava assim e resolveu humilhar ainda mais a aluna, Isso ficou muito... Oxi. levando o caso até a Suprema Corte para Não faz nem sentido o que ele tá falando, boy. apelar no veredito. Porque é inteligência artificial, não sei se teve algum problema. Muitos alunos acharam que isso era realmente injusto, mas Sandra estava convencida de que era essencial para aqueles com ensino superior provar que haviam feito seu trabalho honestamente. Ué, mas não é dela? E foi aí que, em 2024, Christopher Wright Rager, um estudante de Oslo, entrou em cena. Não faz nem sentido, boy. Se ela fez um projeto e esse projeto não foi aprovado, ela pode necessariamente corrigir o projeto dela e demonstrar novamente para ver se ele é aprovado. Como é que Plágio acontece quando tem um trabalho publicado. Exemplo, eu chego lá no Google Acadêmicos, tá ligado? Tem trabalho pra caralho, eu pego um trabalho daquele, recopio ele todinho e digo que o trabalho é meu. É plágio pra caralho porque o trabalho está publicado em alguma revista ou em algo, tá ligado? Mas se o trabalho era dela e não foi aprovado em porra nenhuma, o trabalho ainda é dela e é dito como original, só dela. Não faz sentido nenhum. Considerando que Sandra estava agindo de maneira mais santa do que um santo, Christopher decidiu examinar a própria tese de mestrado de Sandra, que ela havia apresentado há 10 anos. E essa santa era uma grande pecadora. Tem plágio. Christopher descobriu que mais de 20% de sua tese havia sido roubada de outros acadêmicos, Eita. palavra por palavra. Tá, porra, olha aí. Porque a tecnologia ao vivo. A tecnologia que tem hoje em dia é mais fácil de flagrar, tá ligado? Então, Tem um aplicativo que faz um antiplágiozinho e já era. o que ele fez? Escreveu uma carta educada mostrando a ela o que havia descoberto para convencê-la a desistir do processo? Ou levou o caso para a universidade para que eles decidissem? Não. Ele a denunciou e publicou a carta online para que o mundo inteiro a visse. Ele até mesmo destacou as seções que ela havia roubado descaradamente, lado a lado com os documentos originais, para que não houvesse engano. Se ele tivesse feito isso de forma sutil, Sandra poderia ter tido a oportunidade de desistir da ação judicial e reavaliar o seu ataque. Mas quando a mídia tomou conhecimento, ele se tornou indefensável, e Sandra foi duramente criticada. Da noite pro dia, ela teve que renunciar ao cargo de ministra do ensino superior. Se vocês soubessem que era só citar a pessoa indiretamente, Barão. Oh, meu Deus do céu. Um cargo que ela passou uma Mano, era só citar a pessoa que escreveu aquilo. década tentando conquistar. Todo o seu doutorado foi questionado. Meu E Deus. agora ela pode encarar o outro lado do seu próprio processo Ué, por má conduta acadêmica, não era de mestrado? que pode custar todo o seu futuro. Rapaz, esse aqui foi lido com a bunda, viu, bicho? Essa é uma história de vingança que vai ser difícil de copiar. Amor à primeira mentira. Os pais podem fazer de tudo por seus filhos, e eles nem sempre vão dar muito valor. E foi isso que uma usuária do Reddit, que chamarei de Terry, descobriu em 2022. Terry e sua esposa haviam comprado uma residência espaçosa de 4 quartos na Pensilvânia, como uma segunda casa, onde seu filho poderia morar enquanto cursava a faculdade no estado. Ele não pagava aluguel nem impostos, apenas as contas de água e luz e as compras. Uma situação bastante confortável para qualquer estudante. Ele então conheceu uma moça, ficaram noivos e ela foi morar com ele. Óbvio. Isso é muito comum no Brasil. Terry e sua esposa E o documentário do Gema Please, quarta-feira, no YouTube, no meu canal principal. não viram um problema nisso e até decidiram fazer um pequeno churrasco na casa para que as duas famílias pudessem se Ah lá, a família foi legal. conhecer. O churrasco parecia estar indo bem, até que de repente a esposa de Terry chegou chorando e disse que elas precisavam ir embora. Somente quando Ué? voltaram para casa é que a esposa revelou que, aparentemente, elas não haviam sido convidadas para o casamento. Sim, o filho e a noiva disseram a ela que a família de Terry não era do tipo deles e, para evitar Ué? constrangimentos pro resto da família, elas não estavam convidadas para o casamento. Ué? O restante da família apoiou o noivo e, Ué? assim, confusa e terrivelmente constrangida, a esposa de Terry foi embora. Oxi! Terry ficou furiosa, o que é compreensível, pois o que eles claramente queriam dizer com não era do tipo deles era lésbicas. Fervendo de raiva, Terry ligou para o filho, e ele confirmou o que a esposa havia dito. Mas a casa não era dela? E pior, que concordava com ela, antes de desligar. Seu Só expulsar de casa. próprio filho havia escolhido um bando de homofóbicos em vez das pessoas que o haviam amado e criado? Bom, Terry é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Porque em vez de se vingar na hora, ela esperou uma semana para que as coisas se acalmassem. Depois, como uma pessoa adulta, ela foi até a casa na Pensilvânia para conversar com o filho pessoalmente.
Ela entrou pela porta, mas seu filho não estava lá. No entanto, toda a família da noiva dele estava. Perderam a casa praticamente, né? Inexplicavelmente, todos eles haviam se mudado para casa. A casa dela. Mas agora eles estavam gritando com ela, dizendo para ela sair da casa deles. O que estava acontecendo? Acontece que eles achavam que o filho dela era o dono da propriedade. E depois de conseguirem separá-lo de sua Muito burro. verdadeira família, resolveram se mudar para lá. Foi aí que Terry perdeu a cabeça. Ela disse a todos que tinham 30 dias para sair da casa, ou ela os despejaria, inclusive o filho. E saiu, antes de colocar a casa Inclusive, não dava nem um dia, à não. venda. E, bora, até um dia pra vocês saírem dessa porra. Algumas horas depois, o filho ligou perguntando por que ela estava vendendo, veja só, a casa dele. É, né? A casa dele. Terry explicou que como ele não a considerava mais a sua mãe em sua nova vida, Não é o filho dela. ela não queria que ele morasse na casa que essas mesmas mães haviam comprado e pago. E Cadê virou, exatamente dona como ele Fátima? havia feito antes, ela apenas desligou a ligação. Na Pronto. semana seguinte, o filho bombardeou seu telefone, implorando para que ela mudasse de ideia, pois ele finalmente havia percebido o quanto estava errado. É, Mas né? Terry estava decidida. Ao final dos 30 dias, Terry, fiel à sua palavra, vendeu a casa e a família foi despejada. A E ele foi despejado da vida da mulher, né? noiva do filho rapidamente rompeu o noivado, Óbvio. aparentemente percebendo que ele não tinha dinheiro ou bens, e o deixou na mão. Falido, solteiro e sem teto, ele literalmente implorou à mãe que o deixasse voltar para casa. Da última vez que vi, O pior é que isso realmente aconteceria, tá? Terry ainda estava pensando se deixaria voltar ou não. Pessoalmente, eu não gostaria de ter um sujeito tão ingrato debaixo do meu teto. Mas e você? O que teria feito? Diz aqui nos comentários abaixo. É aquela velha história. Eu nunca mais que eu queria ver isso na minha vida. Descobrir que seu parceiro está te traindo é muito ruim, mas sabe o que pode ser pior? Quando ele trai você com a ex. Acredite em mim, nada dói tanto quanto isso. Por isso, o que eu vou dizer sobre essa próxima história é que ela foi Cabo totalmente tem experiência com tudo, mano. Diabo é isso. justificada. Na verdade, talvez nem tenha ido longe o bastante, mas eu vou deixar que você decida. Nenhum aqui foi longe demais, não, fi. Bom, em 2015, uma usuária Antes desse aqui foi muito melhor. Esse aqui tá bem chola. anônima do Muito pai é esse. Reddit, que vou chamar de Michelle, morava com seu marido, David. Ela era professora e David, advogado. E embora ambos trabalhassem muitas horas, tinham um casamento feliz há 4 anos. Ou assim pensava Michelle. Ela e David tinham um carro que se conectava ao Bluetooth de seus telefones, o que lhes permitia ouvir mensagens enquanto dirigiam. Michelle tinha acabado de deixar David em um bar para Já aconteceu desse aí, já na vida real mesmo. uma noite com os amigos, quando o dispositivo Na qual o cara conectou eu não lembro o que era, se era um homem ou era mulher, ela conectou na televisão e foi pro banheiro. E no banheiro ficou trocando mensagem com outro cara e tal. Bluetooth E o cara assistindo nada, de boa. detectou que uma mensagem havia sido recebida do celular de David. Confusa, Michelle olhou e viu que David havia deixado o celular no banco do passageiro. Ela estava prestes a dirigir de volta ao bar para entregar o telefone a ele, quando a mensagem foi reproduzida. E ela era bem indecente. Emma ficou com o coração disparado. Parou o carro e olhou para o telefone. A mensagem tinha sido enviada pela ex dele. Eles estavam trocando mensagens, digamos, picantes, aparentemente, há meses. Emma ficou com o coração partido, mas ela não era boba. Ela voltou ao bar, encontrou David, devolveu o celular e fingiu não saber de nada. Mas, quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite e desmaiou de bêbado, ela se vingou, tirando fotos de todas as mensagens e trocando o número da ex no telefone dele com o do chefe. Quando ele foi trabalhar no dia seguinte, ele não sabia de nada. Emma, por outro lado, ligou para o trabalho fingindo estar doente. Passou a manhã arrumando todas as suas coisas e depois saiu para ficar com seus pais. Por volta do meio-dia, ela recebeu uma ligação. Era David. Ele estava transtornado. Seu chefe o havia demitido na hora por uma conduta grave, com efeito imediato. Isso é tão injusto. Eu não fiz nada de errado. Emma tentou não rir ao telefone. Ele deve ter tentado enviar uma mensagem picante para sua ex naquela manhã, e seu chefe recebeu. Ela então soltou a bomba definitiva ao perguntar: será que isso tem alguma coisa a ver com sua ex? David pareceu confuso no início, mas depois Emma lhe disse que tinha provas da infidelidade, que queria que ele saísse da casa deles até o final de semana e que queria o divórcio. Quando ela terminou, ele estava sem teto, sem emprego e sem esposa. O que eu não daria para estar lá quando David percebeu para quem ele enviou suas últimas mensagens obscenas. Meu Deus, que é igual. Vingança maternal. Não, Você era uma daquelas decepcionado. crianças que sofria bullying na escola e seus pais insistiam em tentar ajudar falando com o diretor? Mais um escamado, mas o bode morreu, bah. O que só fazia de você um alvo maior ainda?
Pois é, lidar com o bullying de uma forma que não piore tudo é muito difícil. O que uma mãe do Texas descobriu em março de 2024. Foi nessa época que ela notou que seu filho de 10 anos estava sofrendo bullying de outro garoto na classe. Aparentemente, ele roubava as coisas de seu filho o tempo todo. E isso chegou ao limite quando um dia o garoto Rapaz, descaradamente arrancou uma garrafa de suco das mãos de seu filho e a bebeu na frente dele. eu dar um cascudo na cabeça do menino. Ok, isso é um comportamento bastante idiota, mas quando o filho contou à mãe o que havia acontecido, ela ficou tão brava que decidiu resolver o problema com suas próprias Ah, Lara, foi mesmo. mãos. No dia seguinte, ela deu outra garrafa de suco pro filho e disse a ele para entregá-la ao agressor. Ah, Bom, isso não é exatamente uma vingança. Na verdade, é muito gentil se você pensar laxante. bem. Então, Botar lá, botar veneno de rato dentro do coisa. o garoto fez o que sua mãe pediu e, durante a aula de educação física, ofereceu a bebida ao agressor. Imaginando que a atitude de ser um grande babaca estava dando resultados, o valentão engoliu tudo com muito prazer. E imediatamente se arrependeu. De repente, ele se sentiu muito mal, agarrou a barriga e caiu no chão, chorando como um bebê, até ser levado para o hospital. Todos os olhares se voltaram para o garoto, que explicou que sua mãe tinha mandado que ele desse a bebida para o agressor. A polícia foi então chamada, e a mãe admitiu que, na verdade, havia enchido a garrafa com uma mistura de sal, vinagre, suco de limão e Gatorade. Eita porra. A combinação não era tóxica, mas foi o suficiente para mandar o garoto pro hospital. Tá O que foi porra. até merecido por ele ter feito bullying com o filho dela. Mas a polícia não entendeu assim. Ela foi presa e acusada de provocar danos a uma criança. É foda, Uau. né? Portanto, não Não dava, a polícia não entenderia mesmo. só isso foi longe demais, Era melhor ter botado só laxante, mano, que o maluco ia se cagar todinho. como também me deixou com muito medo de tomar um suco depois dessa. Oxi, por quê? Bom, talvez seja pro meu próprio bem. É melhor ter botado só o bicho pra ele se cagar todinho na escola e pronto. Não era? Mas que vergonha. Envergonhar alguém por ser quem ela é não cai bem, nunca. Mas as famílias religiosas não se cansam de envergonhar os seus filhos para que sejam algo que não são. Como foi o caso desse usuário do Reddit, que eu vou chamar de Billy. Embora Billy tenha sido criado em um lar cristão rigoroso, ele percebeu que na verdade era ateu e não acreditava em Ele percebeu. Deus. Seus pais não gostavam muito disso, mas o que eles odiavam ainda mais era o fato de Billy também ser gay. Quando ele contou isso para a família, Vixe, tudo que não presta. É brincadeira, rapaziada. É piadinha. É piadinha. Pode não, mano. Pode não. sua mãe disse que ele iria queimar no inferno. Pode não. Enquanto seu pai lhe disse pra virar hétero. Uau, ambos idiotas e cretinos. Inacreditável. Enfim, um dia sua mãe o arrastou pra ver um pastor local, pra ver se Ué, juntos eles não. poderiam orar para Coitado do maluco, mano. Léo dando opinião honesta. que sua homossexualidade fosse embora. Mas não funciona bem assim. Só que fica pior. Quando chegaram em casa, descobriram que sua mãe havia organizado Vai contratar uma mulher pra ele. uma espécie de intervenção surpresa, Ah, tá. É melhor, né? É melhor. pois todos Ele chegar e ter um cabaré de mulher aí. os seus amigos íntimos e familiares estavam lá. Billy não havia assumido pra ninguém, esperando manter a sua privacidade, mas a sua mãe contou a todos. E durante horas, eles cantaram versículos bíblicos pra ele e oraram para que ele Coitado, mano. melhorasse. Coitado. Ok, em primeiro Mano! lugar, ser gay não é uma doença e também não é uma escolha. Portanto, isso não foi apenas uma ignorância, mas também Não é uma escolha? uma humilhação incrível para Billy. Ele ficou furioso, mas não tanto quanto seu pai ficou Mas independentemente, é uma escolha, mano. com sua mãe. É uma escolha. Eu escolhi ser homofóbico. Aí, ó. Não é uma escolha, não? Veja Vamos parar, não? Vamos parar, não, com isso aí, não? bem, seu Vamos parar, não? Vamos parar, não, com isso aí, não? pai era o prefeito daquela pequena Não, de qualquer assim. A pessoa nasce desse jeito. Vou parar, mano. Vou parar. A pessoa nasce desse jeito aí. Não tem pra onde correr, não, meu compadre. Mas a questão de se relacionar com alguém, independentemente, é uma opção. Então, exemplo, eu sou hétero. Mas se eu não quisesse me relacionar com nenhuma mulher a minha vida todinha, é uma escolha. cidade em que moravam. E se a notícia de que seu filho era gay se espalhasse, sua reputação É, escolher se relacionar. conservadora seria prejudicada. Ou seja, ele não seria reeleito nos próximos meses. Acontece que Billy não anunciava abertamente que era gay. Ou seja, ele não usava Assim, heteroflex. as cores do arco-íris, nem beijava outros caras em público. Isso simplesmente não era sua praia. No entanto, haveria uma Olha lá, mano, o cara é mó legal, mano. pequena parada do orgulho O cara fazia o mínimo pra não dar ruim. em sua cidade. Então, ele decidiu, como vingança, que era hora de se expor. O cara fazia o mais legal pra não desrespeitar ninguém da família dele que ia se sentir
desrespeitado e a família dele que era otária, mano. A família é muito burra, na moral. No dia do desfile, ele se vestiu com as roupas de arco-íris mais bregas possíveis e reveladoras que conseguiu encontrar. Juntou-se ao desfile e passou a exibir os atributos que ganhou de sua mãe, das formas mais estranhas possíveis. Se as pessoas de sua pequena cidade não sabiam que ele era gay antes, com certeza sabiam agora. Ele ouviu cochichos e viu pessoas apontando para ele, mas não se importou. O bode sabe das coisas, meu compadre. Quando a multidão passou pela prefeitura, ele pôde encontrar o seu pai, que o viu e de repente ficou horrorizado. Pois é, meu compadre, se lasca aí. Para completar, Billy posou para fotos de jornalistas que estavam cobrindo o evento e até deu uma entrevista. Cadê? A notícia se espalhou como fogo. A reputação de seu pai foi destruída Que reputação? O cara perdeu o emprego porque o filho dele é gay? e ele acabou perdendo a campanha de reeleição. Ah, tá. Ué? Armário? Então não era só ele que era homofóbico, não. Poxa, o que é que tem a ver? Depois que seus apoiadores, igualmente ignorantes, lhe deram as costas. Ué? Sua mãe foi banida da maioria das atividades da igreja, bem como de seu emprego na igreja, forçando eles a se mudarem alguns meses depois. Armário? Que mundo desgraçado da peste é esse que esse maluco vivia? Billy, por outro lado, foi para a faculdade, deixou seus pais de lado, começou a viver sua melhor vida e nunca mais precisou falar com ele. Ainda bem que ele viveu feliz, né? Depois, não, era o melhor era ter se afastado dessa família, dessa cidade. A melhor coisa era ter se afastado da cidade, bicho. Isso sim é uma história de superação. Pelo amor de Deus. O maluco era só tristeza a vida do menino. Mas e você? Tem uma história Não, tenho não. que gostaria de ver na próxima parte dessa série? Não. É só enviar um e-mail pra gente. Não traga mais não, Barão. Se for pra ficar essas besteiras aí, oxa, bom. Ah, bom. Eu achando aqui que ia ser as coisas maiores medo de todos os tempos. Leozinho, se seu filho for gay, o que você faria? Ué, eu precisava fazer alguma coisa, meu compadre. Eu amaria meu filho da mesma forma que ele quisesse ser, meu compadre. Quem vai sentar na pica é ele, né? Eu. Independentemente, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas é isso, acabamos aqui e yeah!